transformando ideias em negócios. Então vamos usar esse material do professor Dr. José Dornelas. Ele tem uma vasta experiência na área, é doutor na área. Então esse é o livro dele que nós vamos usar nessa nossa primeira unidade. Empreendedorismo, transformando ideias em negócios. Tá? Então vamos trabalhar nesse livro. Então, a revolução do empreendedorismo. Então, segundo esse autor, Timmons, 1990, o empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. Então, nós estamos vivendo essa revolução. A gente sabe que as teorias e as tecnologias da informação e comunicação têm promovido uma revolução na forma de trabalhar, na forma de a economia se movimentar. Mas as tecnologias da informação e comunicação, elas são uma ferramenta. Na realidade, quem faz a economia girar é o empreendedor. Tá? Então, o empreendedorismo ele é de extrema importância. Então, o empreendedor ele tem usado essas ferramentas das tecnologias de informação e comunicação, que nós chamamos de TICs, né? Então a siglazinha TICs, TIC. Então, TICs, tecnologia da comunicação e informação. Então, muitas empresas têm surgido baseado nas TICs. Ou são empresas diretamente de TICs, de tecnologias da informação e comunicação, ou são empresas que usam de forma muito forte a tecnologia e ganham dinheiro com base na tecnologia. Compreende? Então, o empreendedorismo ele tem sido a base dessa revolução, usando como ferramenta essas tecnologias, como as mídias sociais, as redes sociais, os blogs, a internet, a vasta gama de informação disponível, né, na internet. Isso tem feito a diferença para que o empreendedor forme sua carteira de clientes. Então, muitas vezes, os empreendedores de hoje têm clientes não só locais, como, dependendo do seu tipo de negócio, clientes a nível mundial. Ou seja, uma empresa de nível mundial, se você consegue, o seu produto consegue chegar através das mídias sociais, das redes sociais, da internet, nos 4 cantos do mundo. Tá? Então, por isso que é uma revolução, né? O empreendedorismo. Então, como você definiria empreendedorismo? Então, a gente tem vários autores, várias definições, mas historicamente o empreendedorismo tem sido definido como uma maneira diferenciada de alocação de recursos e otimização de processos organizacionais, sempre de forma criativa, visando a diminuição de custos e melhoria de resultados. Então, muitas vezes, a definição de empreendedorismo envolve não só a questão de ideias, de criação de novas ideias ou de aproveitamento de oportunidades novas, mas também processos organizacionais. Olha, processos organizacionais significa o quê? Que o empreendedorismo tem muita relação com a administração de empresas. Então, o empreendedor de sucesso ele precisa entender de administração de negócios, de administração de empresas. Então, ela está relacionada, né, a definição do empreendedorismo à criação desses novos negócios. Tá? Então, o que é empreendedorismo? Nós podemos também definir como sendo pessoas que têm considerado o empreendedorismo como sendo sinônimo do ato de abrir empresas. Então, isso é o que? Um erro, né? Então, isso tem gerado certa confusão nessas definições. Então, abrir empresa só não quer dizer que é empreendedorismo. Existem pessoas que têm capital, por exemplo, e elas resolvem abrir empresas usando esse capital. Então, ela está muito mais próxima de um investidor do que um empreendedor, tá? Porque ela tem um dinheiro e ela investe em empresas. Muitas vezes contrata um gerente profissional e vai trabalhar para ele, administrando aquela empresa. Então, ele se classificaria muito mais como um investidor do que como um empreendedor. Então, algumas definições clássicas da Harvard Business: a identificação de novas oportunidades de negócio, independentemente dos recursos que se apresentam disponíveis ao empreendedor. Então, é uma definição quando se busca observar novas oportunidades. O Babson College define o termo de forma ainda mais abrangente. Empreendedorismo é uma maneira holística de pensar e de agir, sempre com obsessão por oportunidades.
e balanceada por uma liderança. Já surge aqui o conceito do empreendedor como um líder, né? Um líder que busca por novas oportunidades. E aqui a gente tem um empreendedor relacionado à identificação, análise, implementação de oportunidades de negócio, tendo como foco a inovação e a criação de valor, ou seja, transformação de algo que tem pouco valor em algo que passa a ser muito valorizado. Então, um dos maiores exemplos de criação de valor é o chip de computador, né, que é feito a partir da areia. A areia é a base da matéria-prima de se fazer um chip de computador, uma memória de computador. Então isso também é empreendedorismo, né, que é relacionado à agregação de valor. Outra forma de definir, né, pode ser também a criação de novas empresas, mas também pode ocorrer em empresas já estabelecidas, organizações com enfoque social, entidades de natureza governamental, etc. Ou seja, a gente pode encontrar empreendedores que sejam empreendedores não só com criação de novas empresas, mas também dentro de empresas já estabelecidas. Pessoas que fazem grandes mudanças dentro das empresas, que já são grandes empresas, mas essas pessoas vão lá e fazem alterações na empresa, e a empresa que tinha um comportamento, vamos dizer assim, bem calmo, bem tradicional no mercado, de baixo crescimento, de uma comodidade, vamos dizer assim, passa a ter uma aceleração no seu desenvolvimento, porque pessoas empreendedoras começaram a atuar naquelas empresas. Outra coisa é quando a gente tem empreendedores dentro de enfoque social, alguma ação social, empreendedores que atuam na área social, movimentando a área social e fazendo com que, por exemplo, com necessidades especiais, pessoas carentes, tenham algumas oportunidades porque esses empreendedores agiram nessa área social. Também acontece na área governamental, pessoas que agem na área governamental e transformam aquela forma de agir do governo, fazendo com que o governo seja muito mais empreendedor e gerando novas oportunidades para a sociedade como um todo, quando o governo é empreendedor, ou pelo menos pessoas empreendedoras dentro do governo, né? A gente tem aqui exemplos, a Chesf, por exemplo, a gente teve engenheiros da Chesf que, de geração dessa energia que a gente tem hoje, abastece boa parte do Brasil. A energia da Chesf, tem a Paulônio Salles e outras pessoas foram fundamentais, empreendedores fundamentais para que essa geração de energia elétrica ocorresse. Então, aplicações de empreendedorismo, a gente tem várias aplicações, né? Desde uma pequena empresa até, como eu já falei, entidades, órgãos públicos, organizações não governamentais e, como a gente já bem frisou, até empresas já estabelecidas que buscam essa renovação e um crescimento. Então, feitas essas ressalvas, pode-se então apresentar o objetivo de se estudar empreendedorismo como disciplina. Então é por isso que a gente trata desse livro, que é Empreendedorismo Transformando Ideias em Negócios. É a criação e gestão de negócios em fase inicial de desenvolvimento, as chamadas micro e pequenas empresas ou startups, bem como o entendimento do papel do empreendedor nesse contexto. Então a gente vai trabalhar isso mais à frente em outras aulas também. Quem é empreendedor? O empreendedor é aquele que faz acontecer, antecipa-se aos fatos e tem uma visão futura da organização, ou seja, da empresa. Um conceito aí do professor Dornelas de 2001. Então, o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. Então, aqui um conceito de Joseph Schumpeter, né? 1949, colocando aí a posição do empreendedor como uma pessoa que quebra paradigmas, uma pessoa que renova, que faz diferente. E por isso ele muda a forma do cliente enxergar a empresa. E a empresa e os negócios como um todo, né? É o envolvimento de pessoas e processos, ou seja, o empreendedor ele consegue reunir pessoas para melhorar processos, para modificar processos e fazer com que a coisa aconteça, principalmente de uma forma inovadora, diferente, que atraia o desejo das pessoas que são os clientes, né? Ele percebe uma oportunidade e cria meios, ou seja, nova empresa, área de negócio, etc. E passa a buscá-la, né? Persegui-la. O processo empreendedor envolve todas as funções, ações e atividades associadas com a percepção de oportunidades e a criação de meios para consegui-las. Então, o empreendedor
em qualquer definição de empreendedorismo encontram-se pelo menos os seguintes aspectos referentes ao empreendedor: iniciativa para criar, inovar e paixão pelo que faz. Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico em que vive, e aceita assumir os riscos e a possibilidade de fracassar. Então, olha, muito importante aqui, o empreendedor aceita assumir os riscos e também a possibilidade de fracassar. Quem é o empreendedor? Então a gente tem aqui, olha, nesse quadro é um eixo XY, tá? Aqui no eixo do X a gente tem, ó, habilidades gerenciais e know-how em negócios, que é business. Então, habilidades de lidar com a empresa, habilidades de administrar, e o know-how, que é ter conhecimento em negócio, ou seja, em administração. Então, business é administração em inglês, é uma das traduções de administração em inglês. Então, aqui é o eixo do X. Então, se eu tenho baixa habilidade gerencial, eu estou aqui. Se eu tenho alta, eu estou aqui. Tá? E aqui no eixo dos Y, a gente tem criatividade e inovação. Se eu estou baixa criatividade, eu estou aqui, e alta criatividade, eu estou aqui. Então, vamos supor que uma pessoa tenha baixa habilidade gerencial e de lidar com a administração de uma empresa. Ela é baixa. E ela tem uma baixa criatividade e inovação. Então, ela está nesse primeiro quadrante aqui, ó, que é a grande maioria das pessoas. Você achou que estava fora, né? Não, é a grande maioria das pessoas que tem baixa habilidade gerencial e baixa criatividade. Agora, você pode ter essa baixa habilidade gerencial e uma alta criatividade e inovação. Você adora estar num laboratório testando coisas, como um professor Pardal. Tem um laboratório lá cheio de invenções, aquele lampadinha, né? Lembra? Ajudando ele lá. Então ele é um inventor, ele inventa coisas, mas ele não é empreendedor ainda. E tem aquela pessoa também que tem alta capacidade de administrar, adora organizar a empresa, as pessoas, as contas para pagar, receber, os treinamentos, tudo, mas ele tem baixa criatividade. Então, quando a criatividade é baixa e a capacidade gerencial é alta, ele é um gerente administrador, é um ótimo gerente. E pode até conseguir um ótimo emprego como um bom gerente, mas também não é ainda um empreendedor. Quando é que a pessoa é empreendedora? Quando ela tem alta capacidade de administrar a empresa e alta criatividade. Quando criatividade e inovação, ela adora mudança, criar, ver oportunidades novas, busca oportunidades novas e com alta capacidade também de administrar a empresa. Então esse é o empreendedor, certo? Então é isso, vamos em frente, bons estudos!